Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? É o conteúdo de adjetivos, tá? Nas últimas aulas que nós tivemos, nós trabalhamos o conteúdo de substantivos, né? E hoje nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos começar com o conteúdo de adjetivos, tá? Essa aula sobre adjetivos, eu acredito que ela vai se dividir em 3 aulas. Então, essa é a primeira parte da aula sobre adjetivos, né? E acredito que ainda terão mais 2 aulas sobre esse assunto. Então, o material da disciplina, tá? Ele está disponível lá no grupo do WhatsApp do Sexto F e ele também está disponível no grupo do Facebook da escola. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o que é um adjetivo, gente? O adjetivo é uma palavra que é utilizada com o objetivo de apresentar uma característica, tá? Uma qualidade ou então a origem de um substantivo. Então, essa palavrinha, tá? O adjetivo, ele sempre vai aparecer próximo a um substantivo, apresentando uma característica, uma qualidade ou então a origem desse substantivo, ou seja, de onde é que esse substantivo vem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu coloquei alguns exemplos aqui no material para a gente ver, tá? Aí, aqui na página 1 do material, aí tem dizendo assim, ó, primeiro exemplo. Pessoas bondosas, tá? Aí percebam, bondosas está marcado de vermelho. Por que eu marquei de vermelho? Porque bondosas, no caso, é um adjetivo, né? Percebam que o bondosas, ele está do lado do substantivo pessoas. E esse bondosas, ele está apresentando uma qualidade do substantivo, ou seja, bondosas está qualificando pessoas. Então, exatamente por isso que bondosas, tá? É um adjetivo. Por quê? Porque ele está apresentando uma qualidade do substantivo pessoas. Vamos para o segundo exemplo. Jovens inteligentes. Percebam que inteligentes é um adjetivo, tá? E ele está apresentando o quê? Ele está apresentando uma qualidade do substantivo jovens, tá? Ou seja, a palavra inteligentes, tá? Está qualificando, dando uma qualidade. O terceiro exemplo, livros antigos. Percebam, o adjetivo antigos, ele está dando uma característica do substantivo livros. Ou seja, ele está caracterizando os livros, ou seja, não é qualquer livro, mas são livros antigos. Ou seja, o adjetivo antigos está apresentando uma característica, tá? Quarto exemplo, casa amarela. Percebam que o adjetivo amarela ele está apresentando uma característica do substantivo casa. Ou seja, amarela é um adjetivo por quê? Porque ele está caracterizando, né, o substantivo casas, tá? Próximo exemplo, ó, perfume francês. O adjetivo francês, nesse caso aqui, ele não está apresentando uma característica ou uma qualidade. Nesse caso aqui, o adjetivo francês, ele está indicando a origem do substantivo, no caso perfume. Ou seja, esse adjetivo, ele está indicando de onde vem esse perfume. Ou seja, é um perfume que vem da França. É a mesma coisa do próximo exemplo, ó, torta alemã. Alemã é um adjetivo. Por quê? Porque ele está indicando a origem da torta, ou seja, essa torta vem da Alemanha. Então, o que é que eu quero que vocês percebam com esses exemplos, tá? O adjetivo, ele sempre vai aparecer próximo de um substantivo. E o adjetivo sempre vai ter a função, tá certo? De ou apresentar uma característica, uma qualidade ou então a origem, tá certo? O adjetivo, quando ele aparece próximo a um substantivo, ele sempre vai fazer essas 3 funções. Ou ele vai apresentar uma qualidade, ou então ele vai apresentar uma característica do substantivo, ou então ele vai indicar a origem desse substantivo. Então, o adjetivo sempre vai fazer isso, tá certo?
Então vamos lá. Na segunda página do material da aula de hoje, nós vamos estudar dois tipos de adjetivo, tá certo? Os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Eu não sei se vocês lembram que nas aulas anteriores, quando a gente estudou substantivo simples e substantivo composto, é bem parecido, tá certo? O adjetivo simples, tá? É quando o adjetivo ele é formado por um único radical. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É quando o adjetivo é formado por uma única palavra. E o adjetivo composto é quando ele é formado por duas ou mais palavras. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, no início da segunda página do material. Adjetivo simples é aquele que é formado por um único radical, ou seja, ele é formado por uma única palavra. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Banana amarela. Percebam que o adjetivo amarela, ele é formado por uma única palavra. Outro exemplo, homem alto. Percebam que o alto, o adjetivo alto, ele é formado por uma única palavra, tá? Aluno inteligente. O adjetivo inteligente, ele é formado por uma única palavra. Criança carinhosa. O adjetivo carinhosa é formado por uma única palavra. E o outro exemplo, comida mexicana. O adjetivo mexicana é formado por uma única palavra. Então, em todos esses exemplos que estão aqui, são casos de adjetivos simples. Por quê? Porque o adjetivo é formado por uma única palavra, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo caso. Adjetivo composto, tá? É aquele que é formado por mais de um radical, ou seja, é formado por duas ou mais palavras. Aí eu coloquei aqui uns exemplos, ó. Camisa rosa claro. Quem é o adjetivo? Rosa claro. Percebam que o rosa claro, o adjetivo rosa claro, ele é formado por duas palavras, rosa e claro. O outro exemplo, ó, tênis verde escuro. Percebam que o adjetivo verde escuro, ele é formado por duas palavras, a palavra verde e a palavra escuro. Olho castanho claro. Percebam que o adjetivo, tá? Castanho escuro, desculpa. Percebam que o adjetivo castanho escuro também é formado por duas palavras, castanho e escuro. Então percebam que nesses três exemplos são exemplos de adjetivos compostos. Por quê? Porque o adjetivo é formado, ó, por duas palavras, tá? Na maior parte dos casos, essas duas palavras são separadas por hífen, tá certo? Aquele tracinho, tá? Até aí tudo ok? Vamos continuar. Os dois próximos tipos de adjetivos que nós vamos estudar hoje são os adjetivos primitivos e derivados. Esse tipo de adjetivo também são bem parecidos, tá? Com os substantivos primitivos e derivados. Então vamos lá. Adjetivo primitivo. O que é um adjetivo primitivo? Um adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos, ou seja, a partir desse adjetivo nós podemos formar outros adjetivos, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, lá no finalzinho da página 2, ó. Por exemplo, o adjetivo feliz. Feliz é um adjetivo, tá? Percebam que através desse adjetivo feliz eu posso formar outros adjetivos. Por exemplo, infeliz. Infeliz também é outro adjetivo, mas percebam que o infeliz é formado através do feliz. Outro exemplo que eu coloquei, ó, bom. Bom também é um adjetivo, tá? Então, só que através desse adjetivo bom, a gente pode formar outro adjetivo, que é justamente bondoso. O outro exemplo, amarelo. Amarelo é um adjetivo, tá? Então, assim, ele pode aparecer ao lado de um substantivo indicando uma característica. Só que essa palavra, esse adjetivo amarelo, ele pode dar origem a outros adjetivos, como, por exemplo, amarelado. Então, o adjetivo
primitivo é aquele que vai formar outros adjetivos, tá certo? Ou seja, o adjetivo primitivo, ele sempre vai dar origem a outros adjetivos, tá? E o próximo tipo de adjetivo que nós vamos estudar é o adjetivo derivado. O que é um adjetivo derivado? Adjetivo derivado são aqueles adjetivos que são formados a partir de outros adjetivos. É o contrário, tá? Aí eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Infiel. O adjetivo infiel, ele é formado, ou seja, o adjetivo infiel não dá origem a outros adjetivos, mas ele é formado de outro adjetivo. Ou seja, o adjetivo infiel é formado do adjetivo fiel, tá? A mesma coisa, ó, belíssimo. O adjetivo belíssimo, ele é formado de outro adjetivo, que é justamente o belo. E aqui, o último exemplo, ó, tristonho. O adjetivo tristonho é um adjetivo derivado, por quê? Porque ele é formado de um outro adjetivo anterior, que é justamente o adjetivo triste, tá? Então eu coloquei aqui na tabela para vocês verem. Adjetivos primitivos, fiel, belo e triste, tá? Os adjetivos primitivos são aqueles que formam outros adjetivos. E os adjetivos derivados são aqueles que são formados a partir de outros adjetivos. Tá certo? Então, hoje, tá certo? Na aula de hoje, nós só vamos ver esses 4 tipos de adjetivos. Adjetivo simples e composto, tá? E adjetivo primitivo e derivado. Na próxima aula, tá certo? A gente vai continuar com os conteúdos sobre adjetivos, tá? E agora tem uma atividade que eu preparei para vocês aqui, tá certo? A primeira questão é para vocês sublinharem os adjetivos nas frases abaixo, tá? Então, tem algumas frases aqui. Por exemplo, ó, o prédio é antigo. Então, vocês vão ter que encontrar o adjetivo dessa frase. A gente sabe que o quê? O adjetivo, ele sempre vai dar o quê? Uma qualidade, uma característica ou uma origem. Então, a gente vai olhar para essa frase, tá? A gente vai analisar essa frase. O prédio é antigo. Nessa frase, qual é a expressão, qual é a palavra que está apresentando uma qualidade ou uma característica ou a origem? É a palavra antigo. A palavra antigo, ela está dando o quê? Uma característica da palavra prédio, tá certo? Eu vou aqui a letra C, tá? O muro é muito alto. Nessa frase aqui, o muro é muito alto, qual é a palavra que está apresentando uma característica ou uma qualidade? É a palavra alto. A palavra alto é um adjetivo, por quê? Porque ela está indicando uma característica de quem? Da palavra muro, tá certo? Próxima frase, ó. Comi um bolo gostoso. E aí? Dessa frase, comi um bolo gostoso, qual a palavra que está indicando uma qualidade ou uma característica? É a palavra gostoso, que ela está indicando o quê? Uma qualidade ao substantivo bolo, tá? Então, tem várias frases aqui, tá certo? Até a letra M, e vocês vão sublinhar, tá certo? Os adjetivos que estão presentes em cada frase, tá? Em cada frase vai ter um adjetivo e vocês vão sublinhar. A questão 2, tá? É para vocês separarem os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Então, aqui tem uma sequência de vários adjetivos, tá? E logo embaixo tem um quadro. Aí, nesse quadro, tem dizendo aqui na primeira coluna, adjetivo simples e adjetivo composto. Então, os adjetivos simples, vocês vão colocar na primeira coluna. E os adjetivos compostos, vocês vão colocar na segunda coluna. Tá certo? A mesma coisa é a questão 3. Ó. A questão 3, ela pede para vocês separarem, tá? Os adjetivos primitivos e os adjetivos derivados.
Então, tem uma sequência aqui de vários adjetivos, tá certo? Vocês vão analisar e os adjetivos primitivos vocês vão colocar na primeira coluna da tabela. E os adjetivos derivados vocês vão colocar na segunda coluna, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que tenha dado para entender todo o conteúdo. Então, copiem esse material no caderno, tá? Assistam esse vídeo e tentem responder as questões. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo através do WhatsApp ou então através do Message do Facebook, tá certo? Boa noite a todos.